O tema aqui é poluição da Amazônia Azul, né? Foi o tema que o desembargador pediu que eu tratasse, dada a relevância, a atualidade, todo o risco que perpassa essa região e, ao mesmo tempo, uma matéria tão relevante e pouco discutida, né? Então, ele pediu que eu falasse sobre isso e eu imagino, até pelo horário, por ser a última palestra, o fechamento do dia, que seria interessante uma abordagem provocativa de reflexões, de perguntas e não de respostas sobre o tema, né? Não dar apenas aí respostas, decisões, a lei, mas fazer alguma abertura, alguma provocação, convite à reflexão que possa aprimorar e melhorar o exercício da atividade jurisdicional. Então, dentro desse espírito de perguntar, e é algo que está, a meu ver, se perdendo, porque nós estamos evoluindo para persuadir, para impor o nosso ponto de vista e pouco ouvir. Dentro desse espírito, inclusive, até por sermos todos aqui colegas, se alguém quiser trazer um caso concreto, temos aqui juiz ambiental, Chamil, por exemplo, quiser trazer algum caso concreto para que possamos refletir juntos, construir coletivamente conhecimento, sintam-se à vontade. Se durante a palestra vier algum insight, vier alguma ideia provocativa nesse sentido. Então, dentro dessa ideia, me parece que com esse espírito de fazer perguntas, o pano de fundo da poluição da Amazônia Azul, as duas primeiras perguntas que cabem é: o que é poluição? E a segunda pergunta: o que é Amazônia Azul? Eu vou começar falando o que é Amazônia Azul, que muitos nem sabem o que é, talvez. Amazônia Azul não é um termo técnico, é um termo que a Marinha criou. A Marinha brasileira criou para tratar da nossa costa. Muitos falam, a Amazônia Azul é a nossa zona econômica exclusiva. Outros falam, a Amazônia Azul é o mar territorial, é a zona contígua, é a zona econômica exclusiva e a plataforma continental, que estão na Lei 8.617 e também na Convenção da ONU sobre o direito do mar. No âmbito dessa convenção, há uma comissão que estabelece os limites ou dessa zona econômica exclusiva e também da plataforma continental. O Brasil, inclusive, pleiteia hoje a ampliação desses limites. Já pleiteou uma vez, conseguiu ampliar os limites há 10 anos atrás. Se não tivesse conseguido, o pré-sal não poderia ser explorado, que é hoje o que nos torna um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Isso ainda vai aumentar, porque foi feito agora o leilão da cessão onerosa, e não é por acaso que essas coisas vêm acontecendo juntas, né? Desde a abertura, as perguntas são: qual modelo de desenvolvimento nós queremos? Como assegurar esse justo equilíbrio entre economia e ecologia, ou entre os 170 da Constituição e o artigo 225? Essa é a pergunta que perpassa todo o debate, né? Como vamos concretizar algo tão abstrato como a sustentabilidade? Aliás, a sustentabilidade ambiental, eu tenho visto ela ser usada em praticamente todas as esferas da humanidade, mostrando seu aspecto holístico. Por exemplo, Paulo Guedes estava falando agora sobre a necessidade do teto de gastos. Ele falou praticamente em tudo que a gente fala em direito ambiental. Nós precisamos ter uma sustentabilidade fiscal para que a geração do amanhã também possa ter recursos, possa ter um Estado funcionando, ou seja, a solidariedade intergeracional. É a palavra da moda, reforma da Previdência, sustentabilidade. Quem se aposentar amanhã pode não ter mais dinheiro, pode não haver... E os nossos filhos, o que entregaremos? Na Amazônia Azul, a mesma coisa. Temos uma rica biodiversidade nessa área, com agravante que ninguém olha ela, porque nós, no máximo, chegamos até a praia, nós não chegamos até o final dos limites. Alguém vê a exploração do pré-sal quando rompe um duto, como aconteceu na Baía de Guanabara no ano 2000, até então uma das maiores tragédias do Brasil. Rompeu um duto de petróleo, uma poluição da Baía de Guanabara no ano 2000, e até hoje há demandas judiciais sobre o tema, em que muitos pescadores não tiveram essa condição reconhecida, dada a dificuldade de prova. 2018 tivemos, nós não vemos, porque o petróleo está submerso. Agora, houve esse vazamento de óleo em 2019, fechando um triste ano para o direito ambiental, porque nós começamos, eu me recordo do Fórum Jurídico da SMAF, em que eu também fiz uma exposição, eu ia falar sobre Mariana, no início desse ano. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, uma semana antes tinha sido a tragédia de Brumadinho, ou seja, vivemos agora o direito das tragédias.
Mariana, Brumadinho, 2 rompimentos de barragens em um curto espaço de tempo, e agora o vazamento de óleo, que inclusive se interpenetra com a questão de Mariana, porque no litoral do Espírito Santo, na praia de Regência, há um encontro da lama tóxica de Mariana com o óleo venezuelano. Essa é uma das poucas certezas que já se tem, porque o petróleo ele se forma da decomposição de milhões de anos, e aí cada petróleo de uma região é diferente do outro. Então, você consegue colher a amostra e verificar. Agora, isso aqui é pouco. Mostra a nossa incapacidade de monitoramento e de resolução rápida de contingências. Veja, primeiro nós temos que falar em reprimir a possível ocorrência do dano ambiental, como esse vazamento do óleo, com medidas adequadas de monitoramento e fiscalização, que na Amazônia Azul elas são ainda mais difíceis, porque nós não estamos lá, diferente do continente. Então, é necessário um monitoramento por satélite, por submarino, já que essa região ela é rica, contém petróleo, contém gás natural, contém minérios, que nós ainda nem conhecemos algumas dessas reservas. Minérios esses como níquel, manganês, às vezes ainda tem a exploração inviável do ponto de vista econômico, mas amanhã, pelo surgimento de uma nova tecnologia ou pela elevação do preço dessa commodity no mercado internacional, pode ser viável a exploração. Além dessa riqueza, que é pertinente ao modelo de combustíveis fósseis, de extração de hidrocarbonetos, um pouco parecido com o que o Felício falou, aquele modelo predatório, né, de tirar, exportar e aproveitar essa riqueza. Temos também os pescados, que nós consumimos esses alimentos diariamente nessa região, e temos o turismo, né, que decorre da visita a esses locais. Turismo esse que está prejudicado a uma das externalidades negativas que dificilmente serão internalizadas por quem causou esse dano. Todo momento surgiu, disseram que foi um navio grego, agora dizem que pode ter sido um navio pirata. Isso até mostra, porque as primeiras manchas surgiram em agosto, salvo o melhor juízo, e nós estamos agora no final de novembro, ainda não temos respostas firmes e seguras, o que mostra a nossa fragilidade na proteção daquilo que é nosso. Quando o Brasil assina a Convenção do Direito do Mar na ONU, ele coloca um direito e um dever, o direito de explorar os recursos naturais e o dever de cuidar dessa área que pertence a todos em uma dimensão globalista, né? Não somente nacionalista. É um pouco do que o desembargador Prudente fala na abertura. Não podemos ter aquele conceito tacanho ultrapassado de soberania. Por quê? Porque o dano ambiental não conhece fronteiras. Um acidente, uma tragédia como essa na Amazônia Azul, e só para terminar aqui a resposta do que é a Amazônia Azul, não tem... Por que chama Amazônia se é todo o nosso litoral? Pega o bioma Mata Atlântica, pega lá Santa Catarina também. Por que Amazônia Azul? Porque a área territorial desse espaço, seja a zona econômica exclusiva, seja incluindo a plataforma continental, é parecida com a da Amazônia. Por isso a Marinha falou, como no Brasil a Amazônia é algo que gera interesse internacional, que chama atenção para a necessidade de proteção, por exemplo, pouco se fala do Cerrado, agora nos jornais, queimadas na Amazônia, 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 pouco se falou do Cerrado, que enfrentou problemas parecidos também. Tem um desmatamento grande, a própria Mata Atlântica está quase toda acabada. O que vem de jornal, o que torna o Brasil famoso é a Amazônia. Fundo Amazônia, agora é claro que o Brasil vai muito além disso, mas se imaginou que chamar de Amazônia Azul chamaria a atenção para a importância da proteção do ponto de vista globalista. Então, mostraria essa riqueza. É uma riqueza econômica e também é a riqueza do ponto de vista daquela economia socioambiental, porque nós temos uma biodiversidade que nem conhecemos, temos animais em extinção, e aí a forma de proteção, claro, altera um pouco. Por exemplo, os navios que vêm aqui não podem liberar a água de lastro, porque se vier um navio, vamos dizer, da Europa, da Ásia, com as algas, com o fitoplâncton de lá e derrubar aqui, vai haver uma alteração adversa das características ambientais. Falando em alteração adversa das características ambientais, o que é isso? É um conceito legal que está na Lei 6938 de 81, a famosa Política Nacional do Meio Ambiente. O que é degradação?
Degradação, alteração adversa das características ambientais. E o que é poluição? É uma espécie do gênero degradação. É uma alteração adversa das características ambientais, artigo 3º, inciso 3, da Lei 6938 de 81. Alteração adversa causada por atividade, ou seja, ato humano, que, aí tem 5 alíneas, afeta desfavoravelmente a biota, causa danos sociais e culturais. Vejam como a própria Lei 81 saiu do preservacionismo para o socioambientalismo. Então, o que é poluição? É uma alteração adversa das características ambientais causada por nós, por uma atividade humana. Ou seja, o que é poluição na Amazônia Azul? Uma alteração adversa, ruim para aquele ecossistema. E qual é esse ecossistema? É toda a nossa costa brasileira, que é muito extensa, e aí, para se proteger isso, a Marinha resolveu dar esse nome, que é algo tão rico quanto a Amazônia, e é azul. A gente não vê o que está lá embaixo. E o que está lá embaixo hoje é muito óleo cru, é muito petróleo. Esse vazamento de óleo, uma coisa já se sabe, ele é a maior tragédia ambiental da história do país em termos de extensão territorial. Mariana não chega nem perto, Brumadinho, etc. Brumadinho foi maior talvez pelo dano humano, porque havia muita gente próxima. Mariana alcançou vários estágios, chegou até o mar. A lama já está na foz do Rio São Francisco, o petróleo. Não colocaram barreiras de contenção, não entrou no rio, mas vejam o risco de todas as cidades, de abastecimento, os peixes. Não sei se verificaram aí no programa, qual que é a imagem que simboliza aqui esse fórum jurídico? É uma tartaruga. E uma das patas da tartaruga, que está no programa, é a poluição do mar. Foi aqui uma feliz decisão do desembargador Souza Prudente de colocar a tartaruga. Todos os problemas que já trazem agrotóxicos e tal, e aí um era esse. Razão pela qual eu ia até tratar de agrotóxicos, aí o desembargador falou, não, Amazônia Azul, porque ninguém falou sobre isso, e é um tema tão atual, candente, né? Todos os dias saem as notícias. Então, como lidar com isso? Que volta às mesmas, não só em relação à extensão territorial, como em relação aos problemas a gente volta. Do ponto de vista doutrinário, jurisprudencial, das respostas jurídicas que a gente vai dar a isso, a mesma questão da Amazônia. O que chega para nós em termos de direito ambiental, se pudermos aqui de uma forma simplificada fazer uma sistematização? Responsabilidade civil ambiental, responsabilidade administrativa ambiental, criminal ambiental e também a intervenção judicial em políticas públicas, as ações coletivas. Pelo menos é o que tem chegado. Eu tenho sido um espectador privilegiado disso, porque por estar na turma do TRF1, que julga a matéria ambiental temporariamente em substituição ao desembargador Souza Prudente, eu tenho a felicidade de ver ações ambientais e, ao mesmo tempo, a tristeza. É um sentimento dúplice, porque é natural que a gente gosta de julgar a matéria que a gente tem mais afinidade, e a tristeza por ver tudo o que acontece. Por que eu falo do Brasil inteiro e não só dos 14 estados que compõem mais que a metade do nosso território nacional, que abrangência territorial TRF1? Porque temos o Foro Nacional. Então, por exemplo, semana passada tinha uma liminar sobre extração de gás natural na região sul do país. No Fórum Shopping, não sei por que muitos advogados têm optado pelo TRF1. E aí, nós temos ações de todo tipo da Amazônia Azul, e o que a gente pode ver? A responsabilidade civil, esse dano do petróleo, imaginemos que identifiquemos a autoria, ou navio grego, ou é um navio pirata, e aí a identificação vai ser quase impossível, mas vamos imaginar que nós venhamos a passar dessa fase. Vejam um dano internacional ao Brasil, decorrente da ausência de uma resposta, ao menos da autoria, ao menos do que aconteceu, e o passivo ambiental disso, para limpar esse petróleo que está lá embaixo, a gente não vê, décadas para a natureza sintetizar isso, e o passivo jurisdicional também,
porque o caso da Baía de Guanabara do ano 2000 ainda tem ação tramitando lá no TRF2, pescador que não foi reconhecido, indenização e tal. Então, vejam a incapacidade de dar respostas firmes e seguras sobre o tema. E aí entra a responsabilidade civil. Por que existe a responsabilidade civil ambiental? Os jornais gostam de falar o valor do dano, né? O tribunal condenou em 10 milhões e 50 milhões, que é algo que chama mais atenção. Mas mais do que a repressão ou a reparação do dano, a responsabilidade civil ambiental tem uma função eminentemente preventiva. Ela sinaliza à sociedade como evitar novas leads e também evita que se ocorra as leads a partir da internalização das externalidades negativas. Como assim? Se houver uma resposta rápida, firme e eficaz, como deveria ter ocorrido no acidente da Baía de Guanabara, muito inferior a esse. Se houvesse a Petrobras, não pagou um monte de indenizações, que é quem causou o dano. Não, quer dizer, numa lógica de análise econômica do direito, vale muito a pena você deixar rolar aí os anos com o judiciário, não vai ter resposta. Não... Qual que seria a ideia do sistema? É reparar, mostrar que é rápida esse cumprimento para que nós possamos sinalizar à sociedade uma função pedagógica como evitar novas leads. Por isso que eu falo até, o professor e o juiz têm uma função semelhante. Por quê? O juiz, ele sinaliza à sociedade como atuar para evitar novas leads e por isso tem uma função pedagógica na decisão judicial. E o professor eminentemente faz a função pedagógica. Aliás, esse termo pedagógico é até equívoco em si. Por quê? Pedos é criança, ligogia seria ensinar para crianças. Na verdade, pedagógico e andragógico, que andragógica é justamente a educação voltada para adultos, né? Então, a responsabilidade civil ambiental, mais que a função repressiva, tem a função preventiva essencial, que é a eliminação de fatores ou riscos intoleráveis para uma sociedade, como é o risco que se concretizou agora do vazamento de óleo na nossa Amazônia Azul. É um risco e um dano aqui já concretizado intolerável. Então, a responsabilidade civil deveria ter uma função punitiva elevada, com uma resposta rápida e firme, o chamado enforcement. Esses dias, eu estive num jantar aqui com 2 ministros da Suprema Corte inglesa. E tinha uma pessoa que estava acompanhando eles e perguntou, sempre pergunta de direito ambiental, e sempre na Amazônia. Fala alguma decisão interessante que você lembre da Amazônia. Eu falei da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, que foi uma sentença marcante para mim. E aí a primeira pergunta, it was enforced? Isso foi cumprido? Não, tem suspensão de segurança, tem isso, tem recurso, né? Quer dizer, é estranho, né, para quem é de fora ver que não acontece, o dever ser não vira ser, isso é um problema grave, né? Então, essa função preventiva essencial da responsabilidade civil, eliminação desses fatores que podem causar danos que a sociedade não tolera, estão sendo ou não atendidos? Aí me parece que não temos um modelo adequado a enfrentar essa situação, que o direito, na verdade, ele, assim como a vida, pode ser visto de vários pontos de vista. O direito é polissêmico, é plural, é linguagem, até um problema que eu falei no início, que a gente evoluiu para persuadir, não para dialogar. Então, ele é polissêmico, plural, só que ninguém quer dialogar, ninguém quer discutir. Na verdade, quando nós tivemos a ideia da tripartição de poderes, o juiz era o boca da lei, né? A jurisprudência defensiva, o juiz não cria nada. Qual que era a ideia? O parlamento, que é a caixa de ressonância das aspirações populares, eleito para o povo, para representar o povo, vai fazer leis, como o Código Napoleônico, que vão regular completamente os comportamentos. O juiz vai lá e aplica a lei. Um modelo que a ideia em si dele é muito boa, mas efetivamente não deu certo. Era o modelo do Estado de Direito, que até permitiu que ocorresse os horrores do nazismo, porque o nazismo obedeceu à lei, né? Só que essa lei era inconstitucional. Por que era inconstitucional? Porque não estava de acordo com a dignidade da pessoa humana, a razão pela qual a Constituição Alemã, de 1948, na verdade a Lei Fundamental de Bonn, coloca no artigo 1º, Menschenwürde, dignidade da pessoa humana. Isso é suficiente? A lei do Estado de Direito e a dignidade da pessoa humana do Estado Democrático de Direito? Não. Por quê? Se nós não concretizarmos o Estado de Direito Ambiental, o Estado Constitucional Ecológico,
o Estado de Direito Ecológico, não basta a lei de acordo com a dignidade humana, é preciso garantir as condições de existência e qualidade de vida dessa existência na nossa breve passagem por aqui. Ou seja, além do contrato social, de que falavam Hobbes, Locke, Rousseau, o homem é melhor quando ele vive em sociedade, temos também um contrato natural com o ecossistema, até porque somos parte de um todo. Então, poluição na Amazônia Azul, incidência do princípio do poluidor-pagador, alteração adversa das características ambientais, é preciso dar uma resposta à poluição da Amazônia Azul para que seja sustentável do ponto de vista holístico, né? Porque o Supremo já falou na DIN 3540 que meio ambiente é o quê? É o natural, cultural, artificial do trabalho. E o ser humano não pode ser cindido da natureza. Isso é algo, mesmo com toda a evolução tecnológica que nós temos, nós precisamos dos insumos para produzir os bens tecnológicos. Razão pela qual me lembro aqui de DiCaprio, quando ganhou o Oscar por O Regresso, ele falou: eu não considerei esse planeta garantido, eu não considerei esse prêmio garantido, o Oscar, que ele levou tantos anos para ganhar, ganhou por O Regresso. Não vamos considerar o nosso planeta garantido, da mesma forma que não podemos considerar a Amazônia Azul garantida. Eu vi uma imagem recente, numa das praias do Nordeste que foi atingida por esse vazamento de óleo, que uma tartaruga completamente coberta de óleo, que vai morrer, infelizmente vai morrer, como eu lembro aqui de uma imagem dos incêndios que também viralizou, do animal ali meio carbonizado, lutando. Qual animal era? Agora era koala? Parecia... Aí eu lembro dessa imagem que aí rodou o mundo, né? Qual é o exemplo, qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos? Não só do ponto de vista da sustentabilidade fiscal, de que fala o Ministério da Economia, que também é relevante, mas da sustentabilidade ambiental holisticamente considerada, né? E aí nós temos, então, eu disse, a responsabilidade civil. Fica a pergunta: está atendendo às funções para as quais ela foi criada? E toda a sistemática da responsabilidade civil ambiental decorre disso que eu falei. Por que a responsabilidade objetiva por risco integral? Porque não se admite excludentes por nexo causal ser robustecido ou fortalecido para que haja maior possibilidade de reparação do dano. Daí a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, ou seja, não tem dinheiro, o sócio paga. Por quê? Porque ele está internalizando a externalidade, se está evitando que o empreendedor se aproprie dos bônus e socialize os ônus ou prejuízos. Essa é a razão de fundo pela qual se chegou a um sistema tão severo de responsabilização, em que é quase impossível quebrar o nexo de causalidade, né? Tem que ter dano ao nexo. E na responsabilidade administrativa e ambiental, que chega muito à nossa mesa também, aqui na Quinta Turma, muita liminar, quando o IBAMA faz uma operação, apreendeu um veículo, de terceiro veículo, só aluguei, aquelas demais chega muito, né? Dependendo, é sazonal, né? Porque depende também das operações que o órgão ambiental faz. Recentemente não tem chegado nada, né? Significa que não tem tido apreensões. Aí fica a pergunta: não tem tido apreensões porque não precisa? Porque todos estão observando a norma? Cada um faça aí as conclusões que achar, né? Aí nós temos essa atuação de estabelecer os limites ao direito administrativo sancionador. E uma polêmica muito grande se formou se a responsabilidade administrativa era subjetiva ou objetiva, porque a civil é objetiva, a criminal é subjetiva. Isso aí é inegociável porque, né, Gilson, que é juiz criminal, ofenderia o Estado democrático de direito se pensar numa responsabilidade criminal objetiva, né? Mas também há temperamentos, há a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica, sem a necessidade de dupla imputação que o STJ tinha criado, o STF falou que não precisa, isso aí já está. E a administrativa? A administrativa, depois de muito tempo, muito debate,
ficou que é subjetiva, porque é o direito administrativo sancionador. Isso tem repercussões severas em relação, por exemplo, se fala, a obrigação ambiental é para obter REM. Eu recomendo a todos, quem estiver anotando, que anotem as 4 últimas súmulas do STJ em matéria ambiental. Elas vão fazer aniversário de 1 ano agora e sintetizam todo o entendimento do STJ sobre a responsabilidade ambiental. 613, não se admite o fato consumado em direito ambiental, ou seja, não há direito adquirido a poluir. Eu estou poluindo, eu tenho direito adquirido a isso? Não. A outra, inversão do ônus da prova em matéria ambiental, que decorre do efeito processual do princípio da precaução. Precaução que foi muito falado aqui, Leonor falou, princípio que sempre é invocado em matéria ambiental, que tem aquele efeito material na dúvida, é um ponto de interrogação, e também a inversão processual do ônus da prova, efeito processual do princípio da precaução. E esse princípio da precaução é curioso, por quê? Nós, em relação à Amazônia Azul, descobrimos a nossa grande riqueza, né? Aquela riqueza que, historicamente, não tem trazido desenvolvimento às regiões, né? Mineração, extração de petróleo, tem um boom, tem um ciclo, borracha no Pará, que é onde eu tenho a minha jurisdição, que é onde eu moro, né? Salvo nos últimos meses, também borracha, um ciclo, um boom de crescimento e depois a queda, e aí o IDH até cai, a gente viu na palestra do Felício, né? É um problema, descobrimos o petróleo lá na Amazônia Azul. Leilão foi primeiro para a Petrobras, se verificou depois, tudo rápido, que tinha muito mais petróleo que se imaginava, aí agora a sessão onerosa, vai ser o grande leilão, o maior da história do mundo, o maior leilão de petróleo da história mundial em valores, né? Acabou que a Petrobras levou tudo, não teve muito interesse estrangeiro, e uma área não teve interessados, que é a área próxima a Brolhos, que é a região com uma rica biodiversidade. Havia pesquisas que indicavam um rompimento ali, um acidente, praticamente acabaria com a região. Como a questão estava toda judicializada, embora o leilão fosse permitido, mas estava tudo judicializado, por insegurança jurídica não houve interessados nessa área, né? E aí fica o ponto. Nós estamos aplicando de forma adequada o princípio da precaução ou não? Ou a necessidade imediata de obter recursos, de fazer leilão, está levando a uma exploração desenfreada sem que nós pensemos nas consequências eventualmente negativas e irreversíveis ou quase irreversíveis que podem acontecer a partir disso. Aliás, o dano ambiental público, ele tem um manto da imprescritibilidade que a gente estava falando, por isso eu gosto de falar, quando eu dou aula, que ele, como crime de sequestro, ele é permanente ou instantâneo de efeitos permanentes. Você pode ter um vazamento uma vez, só que esse vazamento vai perdurar por décadas, né, causando externalidades que a gente nem sabe. O próprio combustível das embarcações que trafegam, ele pode ter uma limitação, por exemplo, regulatória, porque eu falei da responsabilidade administrativa ambiental do ponto de vista repressivo, mas pode ser preventivo. Os navios que circularem aqui na nossa Amazônia Azul têm que ter um nível máximo de enxofre tal, tem que ter um nível máximo tal. E esse vazamento também tem outros danos imponderáveis para a própria saúde humana, né? Porque o petróleo tem benzeno, que é cancerígeno, tem outros elementos alérgicos, os voluntários estão lá trabalhando, tentando tirar de forma artesanal o que podem, fazer barreiras de contenção, mas o que eu queria dizer é que ficou no direito administrativo sancionador que o dano é subjetivo, né? A responsabilidade administrativa é subjetiva. Qual a consequência disso? Princípio da intranscendência das penas. Se você multar essa empresa grega, nunca mais conseguir achar ela, o sócio dela, você não pode ir, porque é intranscendência da pena. O sucessor da pessoa, porque a responsabilidade é subjetiva, essa sanção você não pode transferir para quem não teve culpa. Em relação à multa, há uma discussão sobre dívida de valor, pode ser até que seja possível. Mas, então, o que chega à nossa mesa? Essas 3 responsabilizações, normalmente após a ocorrência do dano, né? E, às vezes, alguma regulamentação também,
que a questão administrativa do ponto de vista preventivo, né? Que o poder de polícia ele é administrativo ou repressivo. Aí, às vezes, alguma norma que é feita administrativa, por exemplo, nós tínhamos um decreto do governo federal, temos o Plano Nacional de Contingências. O Ministério Público de um dos estados do Nordeste entendeu que ele não foi acionado, ou foi acionado de forma inferior àquela que deveria, e entrou com uma ação civil pública para isso. Ou políticas públicas, vamos fazer o leilão de petróleo na Amazônia Azul, ou do gás natural, também tem muita judicialização sobre a questão do gás natural. Como é que o juiz deve atuar em relação a esse tema polêmico, que o pano de fundo é os limites e possibilidades da decisão jurisdicional em matéria de intervenção em políticas públicas? Talvez dois nortes que possam trazer alguma luz para nós em relação a esse tema sejam duas decisões do Supremo, uma já antiga, que diz o seguinte, que o Poder Judiciário não governa, mas impede o desgoverno nessa matéria ambiental. Ou seja, razões de puro pragmatismo governamental não podem levar ao descumprimento e à nulificação do artigo, que inclusive é indevidamente denominado cláusula pétrea, né? Porque o que não pode ser mexido é o núcleo essencial. Mas o 225 está fora do artigo 5º, mas é direito fundamental. Veja que o direito fundamental de terceira dimensão pertinente à solidariedade e fraternidade não é antropocêntrico do ponto de vista clássico, não é que a gente protege tudo para a gente. A concepção predominante é de um ecocentrismo em que nós somos a parte de um todo, né? Somos alguns desses recursos ou fatores ambientais cuja adequada interação física, química e biológica permite abrigar e rege a vida na Terra. Esse é o conceito legal de meio ambiente da PNMA. Ou seja, microbens ambientais, um dos quais somos nós, cuja adequada interação gera um macrobem ambiental, que é o equilíbrio ecológico. Aliás, mais uma vez, o direito ambiental se aproximando do lado 170 da economia. Como tem a macroeconomia, que é o equilíbrio, depende da microeconomia, né? Política fiscal, política monetária, etc. Vejam como o pano de fundo de direito ambiental é muito parecido, né? Toda a doutrina de direito ambiental tem sido utilizada da mesma maneira até no planos de saúde. Olha, eu tenho que fazer esse aumento de preço, porque depois a ideia de uma seguradora é que tenha condições de pagar quando ocorrer o sinistro, mas as pessoas não podem pagar o plano de saúde, etc. Toda a discussão é semelhante ao direito ambiental. Em relação, então, à responsabilidade administrativa ambiental, chegam essas demandas e a intervenção em políticas públicas, para a gente encerrar. Além desse julgado que eu falei, a DPF 45, o pragmatismo governamental não pode nulificar uma norma constitucional que é direito fundamental, eu quero trazer à baila uma decisão que diz respeito ao meio ambiente artificial, aos presídios brasileiros. Nós temos um artigo muito interessante do jurista François Oster. Ele coloca 3 modelos de juiz. O juiz não é algo assim certinho, porque um é o juiz do século XIX, XX, XXI. Não fica algo assim totalmente encaixado, mas como classificação tem esse mérito de ser útil. O juiz Júpiter, o juiz Hércules e o juiz Hermes, né? Então, você deve conhecer o artigo de... Inclusive, ele esteve no Rio Grande do Sul, ele esteve no sul do Brasil. Você estava com ele aquele dia, acho que na Unicinos, né? E ele foi ali ao sul do Brasil. Para hoje. Esse não está no artigo. Não? Tá. Então, esses 3 modelos aí, Júpiter, Hércules e Hermes, de juiz, nós temos que, em grosso modo aqui, porque tem pouco tempo só para falar do juiz. Júpiter era aquele do século XIX, aplicador da lei, juiz oráculo, encastelado em seu gabinete, e o juiz Hércules é aquele que usa princípios, que pondera, nessa linha ele intervém em políticas públicas. Olha, eu acho que é assim, dignidade humana, tal, tudo muito abstrato, e aí acaba um certo solipsismo, cada um decide o que quer, fundamenta o que quer, porque pode ir para qualquer um dos lados. Aí começa a
segurança jurídica. Qual seria o juiz Hermes? Que foi uma tentativa que o Supremo adotou nesse caso que eu quero trazer, porque ele vai ser o ponto de partida aqui para o encerramento. O estado de coisa inconstitucional dos presídios brasileiros. Ele foi o direito ambiental, meio ambiente artificial, ou seja, condições de existência e qualidade de vida da existência, né? Só que um nicho específico que são os presídios. Aliás, anteveu toda aquela crise carcerária com as rebeliões que tivemos depois. O Supremo falou, olha, em um quadro inspirado na Corte Constitucional colombiana, que tinha decidido sobre deslocamento forçado de pessoas por conta do problema lá das Farc e tal. Aí o Supremo falou assim, violação generalizada e sistemática de direitos fundamentais. Fica a pergunta, temos isso em relação ao direito ambiental, que é direito fundamental, terceira dimensão? Incapacidade das autoridades de dar uma resposta adequada. Pensemos na Amazônia Azul, no recente vazamento de óleo que lá ocorreu, ou pensando no direito das tragédias, também Mariana e Brumadinho. E, aliás, tivemos muitas outras, viu? Miraí, de Barcarena, no Pará da Hidro, rompimento de barragem aqui, esses ficaram famosos pela extensão, mas muitos outros rompimentos de barragem no Brasil, que são feitos ainda em um modelo que é proibido em muitos países, o alteamento a montante, que é muito mais barato e oferece mais risco. Mas, voltando aqui, nós temos, então, um quadro de violação generalizada e persistente de direitos fundamentais, uma incapacidade reiterada das autoridades. Só uma pluralidade de atores institucionais, e aí nós, juízes federais, somos esses zeladores da Amazônia brasileira ou da Amazônia Azul brasileira. Juízes federais das 5 regiões, naturalmente, talvez agora das 6, futuramente, né, se sair o TRF mineiro aqui, os mineiros muitos querem, nem todos, viu? Porque a primeira instância pode aí ser desguarnecida. Mas, enfim, violação generalizada de direitos fundamentais, incapacidade. Só uma pluralidade de atores institucionais é capaz de dar uma resposta a isso. Essa é a situação de direito ambiental. Lá nos presídios, o que é o Hermes? O Hermes sabe que dá uma decisão, não necessariamente ela vai ser cumprida. A decisão precisa de uma jurisdição supervisória, mais leve, que permita um diálogo com os outros atores institucionais para destravar as possibilidades de decisão e fazer um monitoramento flexível e constante do que foi feito. Então, por exemplo, a Amazônia Azul brasileira, nós temos um quadro de poluição. Não é só esse vazamento, tem que vaza sempre em quantidades menores. Temos que ter mais fiscalização, temos que ter uma estrutura mais adequada, né, de fiscalização. Como vamos fazer? Vamos melhorar isso, vamos melhorar os radares, vamos colocar um submarino. E aí o Poder Judiciário vai acompanhando essas medidas de forma leve, supervisória, verificando as dificuldades, os gargalos, ou seja, destravando os poderes com legitimidade aurida do voto, uma espécie de conciliação. E aí, a partir desse caso do estado de coisa inconstitucional dos presídios, vamos trazer para o ambiental, fechando aqui a palestra, porque eu já estourei meu tempo. Há um estado de coisa inconstitucional em relação ao direito ambiental no Brasil? Eu falaria, há um estado de coisa inconstitucional em relação à poluição da Amazônia Azul. Mas como é a última palestra, eu vou fazer essa licença de falar sobre tudo que foi falado ao longo do dia. Há um estado de coisa, e eu quero trazer também Neruda. Neruda diz assim, o poeta Neruda, somos livres para fazer escolhas e prisioneiros das consequências do que escolhemos. Eu perguntei no início, qual modelo de desenvolvimento nós queremos? Pensando coletivamente, somos livres para fazer escolhas, coletivamente consideradas, enquanto coletividade, dentro de um contrato social, um contrato natural, dentro de uma socioproporcionalidade, que é essa proporcionalidade que a gente conhece, e de uma ecoproporcionalidade. Qual a tolerabilidade de cada um dos ecossistemas? Livres para fazer escolhas e prisioneiros das consequências que escolhemos. O que decidirmos hoje, do ponto de vista da política pública, da criação das leis, está em gestação um novo marco regulatório do licenciamento. Se fala, não, licenciamento é muito burocrático, tem que crescer a economia, estamos em crise. O que a gente fizer como lei, como execução de política pública, como judiciário, que vai dar uma resposta, e é sintomático que, quando há uma crise do ponto de vista da política ambiental, a gente mais precisa de uma justiça ambiental. Não uma justiça que intervém em tudo e o juiz vai lá e diz o que ele quer.
mas tão somente que aplique o marco regulatório vigente com imparcialidade, como foi falado na mesa de abertura, dentro do modelo de um juiz Hermes, que não está separado, encastelado da realidade, faz o que quer, mas de um juiz que tenha essa jurisdição supervisória e consciente das reais dificuldades do gestor, que, aliás, foi a razão de ser da alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vai ser muito utilizada essa reforma que foi feita agora nas decisões em matéria ambiental, né? Levar em conta as reais dificuldades do gestor, o consequencialismo, antever os efeitos colaterais dessa decisão. Então, dentro dessa ideia de que somos livres e somos prisioneiros, concluindo aqui, fica a pergunta final, se há ou não um estado de coisas inconstitucional em relação ao nosso patrimônio genético, à biodiversidade, aos recursos e fatores ambientais que temos. Então, muito obrigado aí pela paciência com que me ouviram, mas não precisa ainda aplaudir, eu tenho que fazer também um encerramento como um todo do evento. E, de certa forma, Gabriela, o encerramento do ano. Aliás, eu acho que poderíamos chamar aqui para... Falei uma. 613, 618, 623, 629. 613, não se admite o fato consumado. 618, inversão do ônus na prova. 623, obrigação propter rem. 629, embora a Lei de Ação Civil Pública fale em conjunção alternativa ou, ela opera com valor aditivo, ou seja, a Lei de Ação Civil Pública fala, é possível a condenação e obrigação de fazer ou pagar. O que diz o STJ? Essa interpretação tem que ser feita de forma aditiva, porque o que visa a responsabilidade civil ambiental? Holisticamente, a reparação do dano como um todo. Então, eu construí um campo de futebol numa APP. Eu tenho que retirar o campo, permitir que a natureza se regenere e pagar por todo o período em que o meio ambiente não ficou rígido, porque nós não permitimos que a natureza preste os seus serviços ecossistêmicos, a regulação do clima, etc. Mas, agora, então, eu queria chamar as funcionárias aqui da SMAF, que fazem a SMAF todo dia. Gabriela, vem, não quer? Então, mas eu vou fazer um breve encerramento aqui, como foi pedido, né? Como eu falei no início, já são 8 fóruns. Eu fico honrado pela oportunidade de poder encerrar os trabalhos do exercício de 2019 da SMAF. São 8 fóruns que não se restringiram a Brasília. Foi no Pará, foi na Bahia, foi no Maranhão, foram realmente muitos fóruns que foram feitos. Talvez o recorde histórico da SMAF, né? Contou com a colaboração inestimável da equipe da SMAF. Eu falo aqui em nome do desembargador federal Souza Prudente, do Pedro Felipe, que também tem trabalhado bastante, não puderam estar presentes, do vice, do Dr. Hércules Fajós, e realmente foi um ano em que muito se fez, muita energia se colocou para tentar mudar, né? A sociedade muda tão rápido e, às vezes, a gente continua sempre fazendo as mesmas coisas. O EAD foi lançado, então, assim, a gestão foi realmente, para quem acompanhou e viu um pouquinho, e eu nem atuo, eu vi de fora mesmo, né? Só sou convidado aqui, às vezes, para uma outra palestra, realmente é algo incrível e que é digno de nota, e eu tenho certeza que no ano de 2020 ainda faremos mais. Isso com sustentabilidade em um cenário de crise fiscal, porque o que mais falta hoje no TRF é dinheiro para fazer as coisas, mas a criatividade do desembargador Souza Prudente, da equipe, Gabriela, Cassiane, etc., não vou nem nominar todo mundo aqui para não esquecer, é notável e tem produzido grandes feitos, apesar de todas as dificuldades enfrentadas. Então, as palmas que vamos bater agora, e eu também vou, são para a SMAF por todo o trabalho que tem sido feito. Obrigado, viu? Em nome de toda a equipe da SMAF. Obrigado.